Oi, oi, galerinha. Então vamos lá para nossa segunda aula de história do bloco 4. Então, semana passada, a gente conversou um pouco sobre os primeiros habitantes do Brasil, né? Que são os indígenas, né? Na verdade, os primeiros povos, eles migraram, né, lá da Europa, da África, da Ásia, né? E ocuparam o território americano, né? E depois disso, o homem continuou evoluindo, né? E quando o Brasil foi ocupado pelos portugueses, aqui existiam os indígenas, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os primeiros habitantes do Paraná, tá? Então, olha a questão 3 lá. Com o passar do tempo, os seres humanos que habitavam as regiões brasileiras foram se desenvolvendo e se espalhando por todo o território do Brasil. Em suas diferentes tribos, os indígenas habitaram o território e se adaptaram ao meio em que viviam, criando modos de vida, línguas e crenças diferentes. Então, gente, cada, cada, é, cada tribo tem o seu modo de viver e o seu jeito, a sua língua, né, as suas crenças. Então, a gente conversou sobre o Parque Nacional do Xingu, né, que fica lá no Mato Grosso. Aqueles indígenas, eles fazem parte de uma outra etnia, diferente das que tem aqui no Paraná, tá? Lá eles ainda tentam viver muito parecido com os antepassados deles, com os indígenas, né, mantendo muito forte a cultura deles lá. Aqui no sul do país, os indígenas têm o seu espaço, as suas aldeias, tá? Mas a presença dos não indígenas foi mais forte aqui e, e acabou influenciando no modo de vida deles também, tá? Então, aqui, ó, leia o texto sobre a preservação dos costumes tradicionais das três principais etnias indígenas existentes no estado do Paraná. Então, são três, tá? Os Caigangue, os Guarani e os Xatá, certo? Então, olha lá, ó. Os povos indígenas no, no Paraná. Ah, aqui ficou errado. No estado do Paraná existem atualmente três etnias indígenas: Caigangue, Guarani e Xetau. Aproximadamente 25.915 índios e a grande maioria vive nas 27 terras indígenas que existem no estado. A economia dessas comunidades indígenas baseia-se na produção de roças de subsistência, pomares, criação de galinhas e porcos, tá? Os Caigangue preferiam habitar as regiões de campos e florestas de araucária. Isso aqui, gente, é como eles viviam lá antigamente, tá? Não é como eles vivem hoje, tá? E tinham no pinhão sua principal fonte de alimento. Apesar do contato com os não indígenas, os Caigangue preservam o idioma. Então, essa é uma preocupação atual deles, preservar o idioma. Eles batizam os filhos com nomes indígenas e raramente utilizam pintura corporal, tá? Acreditam que as plantas têm inspiração, vida e poder de cura. Dizem que quando uma criança nasce, precisa de cuidados e banhos com ervas, a fim de fortalecer o espírito. Entre os Caigangue, a posse da terra é coletiva, então todos usufruem dos produtos plantados e colhidos nas roças. Então não existe lá entre eles, minha maçã, minha laranja, o meu peixe, não. Tudo é coletivo, tudo é de todo mundo, tá? Então, o que eles plantam nas roças é para todo mundo comer, tá? Toda a comunidade, inclusive as crianças, participam ativamente das plantações. Os homens e meninos são responsáveis pelas roçadas, limpeza do terreno, empilhamento, queima, plantio, capina e colheita.
Plantio de batata doce e de abóbora é de responsabilidade das mulheres e das crianças. Na roça, as mulheres cuidam dos filhos pequenos e cozinham, enquanto os homens estão trabalhando. Então, esse é um pouquinho do modo de vida dos Caigangue, tá? Como eles viviam. Já os Guarani ocupavam desde o litoral até o Planalto Paranaense. Ocupavam regiões de floresta tropical e usavam áreas próximas da caça-coleta e agricultura. Esses eram nômades. Então, os Guarani, eles eram um povo nômade, pois permaneciam em torno de 5 a 6 anos no mesmo local até esgotar os recursos naturais. Normalmente, a aldeia era composta por 5 ou 6 casas comunitárias, sem divisões internas, onde viviam cerca de 30 pessoas em cada. No centro da aldeia existia a casa de reza, onde eram realizados os rituais religiosos. Produziam cerâmica, redes e cestas de fibras e de taquara e fiavam algodão para a confecção de roupas. Então, pessoal, eles se mudavam a cada 5 ou 6 anos. Por quê? Os Guarani, eles têm um respeito muito grande pela terra. Então, aqui até esgotar os recursos naturais, eles usavam tudo que a terra podia dar para eles e eles se mudavam, por quê? Para esses recursos naturais se recuperarem. Então, a terra, gente, quando a gente planta demais, ela acaba se tornando infértil, tá? Então, ela precisa de um tempo para ela se recuperar, tá? Então, por isso que eles se mudavam, né? A cada 5 anos, 6 mais ou menos, para dar tempo da natureza se recompor, tá? Ainda hoje, os Guarani tentam manter e preservar a língua e a cultura. Porém, algumas comunidades indígenas do Paraná não falam mais a língua materna, nem praticam a religião tradicional. Então, isso é uma coisa que está acontecendo bastante. Esses costumes, essa preservação da cultura, ela está se perdendo ao longo dos anos, tá? Para os Guarani, a terra é algo sagrado, por isso a devastação da natureza pelos povos não indígenas é vista como um mal irreparável. Os xamãs são responsáveis pela religião, enquanto os caciques e lideranças cuidam da política e demais atividades. A música e o cantar têm o papel de atingir a escuta dos deuses. Por meio do convívio familiar de jogos e exemplos, a criança Guarani aprende a conhecer e distinguir os comportamentos considerados certos e errados pelo grupo, tá? Então, é tudo pelo convívio familiar, pela experiência dos mais velhos, né? É tudo eles aprendem esse modo de vida pela convivência, tá? Os Chetá, essa tribo, ela só existia aqui na região do Paraná, tá? Os únicos legítimos paranaenses, então não tinha, os Guarani, eles ocupavam desde do Rio Grande do Sul até São Paulo, né? Os Caigangue também. Os Chetá só viviam aqui, na região do Paraná. Foram encontrados no início dos anos 50, tá? Então, eles eram indígenas isolados, na região da Serra dos Dourados. Então, até esse ano aqui, eles não tinham contato nenhum com os não indígenas. Não se sabia da existência dessas tribos, tá? Com a expansão do cultivo do café e tal, e a exploração da terra, foi encontrado na região da Serra dos Dourados essas tribos. Viviam nessa época como os homens primitivos, mas o contato com os não indígenas e suas doenças fez com que a tribo diminuísse muito rápido o número de integrantes. Hoje restam poucos indígenas dessa etnia. Então é uma etnia que ela está quase perdida, tá? Porque eles tinham um modo de vida lá. Esses sim, nos anos 50 viviam lá como homens primitivos, só da caça, da pesca, da colheita, né? Mas o contato com os não indígenas e as doenças
fez com que essa tribo sumisse muito rápido, tá? É mais ou menos como está acontecendo na pandemia hoje. A gente nunca teve contato com o Covid, né? Então a gente não tem, o nosso corpo não tem defesa contra esse vírus. É a mesma coisa essas doenças dos não indígenas, tá? Para os indígenas, eles não conheciam, nunca tinham contato, então o corpo deles também não aguentou essas doenças e hoje resta muito pouco. A organização social da comunidade Chetá baseia-se no sistema familiar. Algumas atividades são exercidas exclusivamente pelos homens, então só os homens caçam, constroem habitações e fazem armadilhas, produzem instrumentos, além de fazer a segurança e a defesa do território. Então isso aqui é a função dos homens, tá? As funções das mulheres são preparo do alimento, transporte de carga e do alimento e cuidado com os seus filhos, tá? A coleta, tecelagem e cestaria são atribuições exercidas por homens e mulheres. Então aqui é uma função compartilhada, tá? O sustento dos Chetá era garantido por meio da caça e da coleta, principalmente produtos disponíveis durante o ano todo, tá? Como cocos de palmeiras, frutos e mel de abelhas silvestres, tá? Então aqui, ó, vocês vão responder sobre o modo de vida dos indígenas do Paraná. Marque X para os Chetá, K para os Caigangue e G para os Guarani. Então vocês vão ler aqui, ó. Para eles o uso da terra é coletiva. Para qual etnia o uso da terra é coletivo? Se for para os Chetá, vai colocar X, se for para os Caigangue, vai ser K, e se for para os Guarani, G, tá? Única tribo existente apenas no Paraná. Qual que era? Tentam manter sua língua e cultura, mas algumas comunidades já não falam mais a língua materna nem praticam a religião local, tá? Então vocês vão ler aqui e vão colocar aqui as letrinhas de acordo com né, qual etnia que corresponde a essa característica, certo? Então agora a gente vai assistir um pedaço do programa Meu Paraná, da RPC, que o título é Como vivem os índios do nosso Paraná? Conheça a maior aldeia indígena que fica próxima a Cascavel. A reserva tem quase 19 hectares e é considerada a maior aldeia do estado. Então aqui, gente, vocês vão ver um pouquinho sobre como vivem os indígenas hoje, tá? Olá, boa tarde. Quando você pensa em um índio, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Se for alguém pintado, com cocar, pena e pouca roupa, sinto informar que isso está bem longe de representar quem são os índios de hoje. No Meu Paraná, você vai conhecer agora como vivem os índios paranaenses na maior aldeia do estado. No meio da mata, a vida se conecta. O que pertencia a dois mundos diferentes, agora se mistura num só. Se você perguntar para a grande maioria das crianças do Paraná sobre como é um índio, eles vão desenhar um índio lá da Amazônia. Então o grande desafio nosso, primeiro, é mostrar que nós existimos. O que identifica hoje não é as roupas, não é aquilo que eu visto, não é o que eu tenho, né? A gente pode ter carro, posso ter dinheiro, digamos, que é o que me falta, mas jamais vou deixar de ser índio, né? Estamos na terra indígena Rio das Cobras, na região centro-sul do estado, entre Cascavel e Guarapuava. A reserva tem quase 19 mil hectares, maior do que mais de 70 municípios paranaenses.
Há mais de um século, caigangues e guaranis chegaram a essas terras. Desde então, esse é um território sagrado para eles. A movimentada BR-277 em Nova Laranjeiras é a porta de entrada da aldeia, a maior do estado. E é na beira da estrada que se constrói o caminho de uma luta pelo reconhecimento, que começou em 1901 e foi vencida oficialmente só décadas mais tarde, em 1986, quando a área foi demarcada. Hoje, 3.200 índios moram aqui, divididos em 11 aldeias. No Paraná, atualmente existem quase 15 mil indígenas, bem menos do que os cerca de 1 milhão que viviam entre o litoral e a região de Guaíra, quando os bandeirantes chegaram por aqui no século XVII. Hoje, os índios paranaenses estão espalhados por 21 comunidades demarcadas pelo governo federal, além de outras 16 ocupações que ainda não foram regularizadas. Guaranis e caigangues representam quase a totalidade da população indígena do estado. Andando aqui pela aldeia, a impressão que se tem é que a gente está numa pequena vila do interior, com casas simples, algumas roças e uma tranquilidade absoluta. Mas o que faz desse lugar único é que aqui as preocupações e os interesses são bem diferentes do mundo lá fora. Tanto caigangue quanto guarani, você tem uma relação de uso da terra que respeita mais a dinâmica da natureza, né? São comunidades que pensam mais no futuro. A terra ela não é algo que está para ser consumido, ela não é posse de ninguém, né? Está aí colocada para ser cuidada pelos homens. 80% das terras estão intocadas. Muitos dos nossos parentes hoje têm vontade de ampliar as lavouras, ganhar dinheiro a mais em cima disso, né? Mas tem muitas crianças que futuramente, com certeza, vão sofrer as consequências do nosso trabalho hoje, né? Mas essa preocupação com o ecossistema das aldeias não foi suficiente para impedir as mudanças provocadas pela falta de preservação ao redor das tribos. O arco e a flecha, por exemplo, já estão aposentados e nem mesmo armas modernas seriam úteis, caso os índios quisessem manter a tradição da tribo e buscar o sustento na natureza. Quase não há animais vivendo nessas florestas. Aqui não tem onde viver de caça e pesca. Hoje o índio só tem o direito a nascer. E ainda tem uns mitos que o índio tem tudo. O índio recebe os mesmos programas sociais que o não índio, que o pobre de outras comunidades recebe. Aqui em toda a área da aldeia passam ao todo 4 rios, que estão cada vez mais secos. Esse lugar onde eu estou, por exemplo, até pouco tempo era uma cachoeira, mas a falta de chuva dos últimos dias secou praticamente tudo por aqui. Esse poço, aqui na frente, é o único lugar que as crianças ainda têm para brincar e se divertir. Com o rio seco, peixe só mesmo no açude. E hoje é dia de pesca. Com o jantar na mão, é hora de ir para casa. O Antônio já está trazendo o peixe. Vai para o fogo agora esse peixe aqui, Antônio? Esse que vai para o fogo agora. Quantas pessoas vão comer aqui hoje? Aqui vai dar uns 2 famílias, porque nós precisamos mais peixe, né? Sem caça, com pouca pesca, as famílias migraram nos últimos anos para a agricultura. As máquinas ajudam a fazer o serviço. O que sobra na lavoura, vendido pelas associações indígenas, é pouco. Mas o artesanato ajuda na renda das famílias.
fibra a fibra, o cesto vai ganhando forma. O trabalho manual, passado de geração em geração, hoje é o meio de sobrevivência. Balaios, chapéus e produtos de decoração são vendidos em barracas na beira da estrada. Mas é ainda um outro investimento que anda gerando riquezas por aqui. Uma riqueza que não tem preço. Hoje, a comunidade Rio das Cobras tem 7 escolas indígenas. Todas são bilíngues. Desde pequenos, os estudantes têm metade das aulas em português e a outra metade na sua língua nativa. E o verão é bem quente, tá? Manter a língua falada pelos ancestrais é uma forma de preservar a identidade indígena. A gente está tendo uma perda de palavras, né? A nossa língua, porque se está tornando portuguesada que a gente fala. Sempre, né, que a gente fala janela. Português é janela, né? E hoje a gente fala yanera. Yanera é portuguesada. Caigangue seria canendor, né? Os alunos da professora Danusa voltaram para a sala de aula há pouco tempo. Eles estão fazendo faculdade. Para chegar até a sala, não precisam nem sair da reserva. Essa é a primeira universidade do país dentro de uma aldeia indígena. É um sonho de todos os indígenas, né? Lá fora, às vezes, a gente tenta estudar, só que às vezes a gente é discriminado. E aqui, na aldeia, são tudo indígena. O curso de pedagogia, uma parceria com a Unicentro de Guarapuava, é de graça. Em 4 anos, 180 índios estarão formados. Hoje, 60 já estão tendo aulas. A Vanderleia foi uma das primeiras a se inscrever no curso. Eu me emociono quando falo disso. Aos 22 anos, mãe de 2 filhas, ela sonha em ser professora para ajudar as crianças que moram aqui. Eu quero ensinar eles um pouco mais da nossa cultura, né? Devolver para a própria comunidade o que está sendo aprendido dentro da aldeia é o que motivou também o Ailton a voltar a estudar. Ele chegou a cursar enfermagem numa universidade em Guarapuava, mas enfrentou dificuldades. Não conseguia entender todas as palavras que os professores falavam. Aí eu tinha muita dificuldade de falar. Você chegou a desistir? Desisti. E a gente quer trazer eles aqui dentro para que eles tenham oportunidade dentro da casa deles. A Hilda percorreu o difícil caminho para tentar estudar na cidade. Enfrentou discriminação e as diferenças de cultura para conseguir se formar. Eu, particularmente, não desejo para ninguém o que eu passei lá fora. Hoje, já com diploma de graduação e mestrado, ela é a coordenadora do curso de pedagogia indígena. E a gente sonha por uma educação de qualidade, tanto para enfrentar o mundo aqui dentro e lá fora. Manter o passado vivo, mas pensar em como será a vida no futuro. É assim que guaranis e caigangues querem escrever uma nova história. Você acha que os teus filhos, quando eles estiverem estudando, eles vão ter um caminho mais fácil? Com certeza. Porque sem educação, a gente não vai a lugar nenhum. O conhecimento você não perde, você não hipoteca. É o bem mais durável do ser humano. E ele é acumulativo. Quando você transfere o conhecimento para alguém, você está aumentando o teu conhecimento. Nós queremos muito mais curso. Quem sabe o ano que vem ter outros cursos diferentes aqui dentro. E isso é meu maior sonho. E a gente ainda tem muitas outras histórias para contar depois do intervalo, né, Rafael? Vamos pra lá, volta já. Sim, até daqui a pouquinho. Então, pessoal, vocês puderam perceber ali que
os indígenas hoje vivem bem diferente do jeito que viviam quando os portugueses chegaram aqui, né? Então aqui, ó, vocês viram ali no programa, que é o Colégio Rural Estadual Indígena Rio das Cobras, né? Então, o que tem de diferente dessa escola para nossa? Nenhuma, né? Vocês viram que é exatamente igual à nossa, né? Os indígenas, então, as casas não são ocas, são casas de pau a pique, né? Casas feitas de bambu e barro, né? Que deu para ver ali, algumas de madeira, né? Então, eles vivem hoje muito parecido como nós, tá? Como nós não indígenas, tá bom? Usam roupas, eles têm celular, né? A vida deles é muito parecida e a luta deles é exatamente manter a sua cultura, manter o seu modo de vida, mas também não ficar, não viver como os homens primitivos lá, né? Podem ver que eles não vivem mais da caça, porque não tem mais animais para se caçar. A pesca já está ficando difícil também, né? Então eles vão para o lado da agricultura, de plantar e colher, né? Mas eles também têm o cuidado de manter, de preservar a natureza, né? Isso deu para ver também. Então aqui, ó, foi um projeto, né, nessa escola de construção do Memorial Terra Indígena Rio das Cobras. Então, uma das maneiras que eles encontraram de manter um pouco dessa cultura deles foi construindo seria uma moradia, mas ela vai virar um museu, tá? Utilizando as técnicas de bambu que eles utilizavam antigamente, né? E com a ajuda com a ajuda do pessoal da Itaipu, da usina de Itaipu, eles fizeram essa construção aqui, né? Então aqui é bem a mistura da técnica antiga com as técnicas novas, tá? Chamava de projeto bioconstrução, tá bom? Então, olhem lá. Na questão 4, observe a foto de uma comunidade indígena situada em Piraquara, aldeia Guarani do Araçaí, tá? Então, observem aqui, ó. Essa aqui é uma comunidade indígena em Piraquara, tá? Bem pertinho da gente, tá? Vocês vão responder para mim. Os indígenas ainda vivem como as tribos viviam antigamente? O que você observa que mudou? O que mudou? De qual etnia são esses indígenas? Esses daqui, tá? D. Essa comunidade indígena mora em Piraquara há pouco mais de 10 anos. Vieram das aldeias próximas ao município de Mangueirinha, na região sudoeste do Paraná. Aqui vivem cerca de 80 índios guaranis que lutam para manter suas tradições. Releia o texto sobre o Guarani e escreva uma tradição desta comunidade. Tá? Então, vocês vão voltar lá no texto e procurar uma tradição dos Guarani. Certo, pessoal? Então, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem para a Pro, tá? É muito interessante essa questão dos indígenas. Pode perceber na fala deles que eles sofrem muito preconceito, né? Principalmente quando vêm para as cidades, como vocês puderam ouvir ali do indígena que foi fazer faculdade de enfermagem, né? Ele não conseguia entender e também há muito preconceito das pessoas e é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Eles são pessoas como nós, apenas vivem, têm crenças, têm costumes um pouco diferentes, mas podem ver que cada dia estamos mais próximos, ó, tá? Então, qualquer coisa pode chamar Pro, tá bom?
Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.